Esse ano a diretoria está um pouquinho mais cautelosa em relação a contratações, tá? Eu lembro que na janela passada, né, lá do final do ano retrasado, início do ano passado, o Vitória trouxe muitos jogadores, muitos atletas, tá? E segundo o Fábio Mota, eram jogadores que iriam ser utilizados no Campeonato Baiano, como Bruno Xavier, Thiaguinho, Val Soares e alguns outros pro brasileiro, né, para a Copa do Nordeste, para a Sul-Americana. Os grandiosos jogadores Wellington Rato, Lucas Braga, Claudinho, enfim. O Vitória fez uma janela, assim, muito diversa, muito variada, trouxe muitos jogadores. Esse ano, a estratégia está um pouquinho diferente. Por quê? O Vitória fez uma coisa que há muitos e muitos anos eu defendo. Mantém uma base, mantém jogadores que você percebeu que contribuiu pro time, jogadores importantes pro sistema, jogadores que renderam em campo, se esforça para manter esses jogadores e faz algumas contratações pontuais. Ano passado, o Vitória tentou fazer isso, mas não deu certo. Por quê? Alejandro foi embora, Wagner Leonardo foi embora, Lucas Esteves foi embora. O Vitória perdeu toda a sua base de jogadores, né? Esse ano, o Vitória até que conseguiu manter a sua base. Eric ficou, Baralhas ficou, vamos lá, lateral esquerdo, Ramon e Jamerson, os dois ficaram. Mateuzinho ainda tá aí, Kaiser é do Vitória, então o Vitória manteve uma base e outros jogadores que não contribuíram muito estão sendo dispensados. Só que qual é o problema? O Vitória precisa tornar esse elenco um pouquinho mais robusto, dar mais opções de banco, até porque vários desses atletas vão se machucar, vão ser suspensos, etc. O Vitória precisa de um banco de qualidade para jogar a Série A, pra gente não passar a mesma pindaíba, né, o mesmo perrengue que foi no passado. E além disso, o Vitória tem que melhorar o seu time titular, trazendo peças pra elevar o nível do elenco. Só que qual é a angústia do torcedor até esse exato momento? As contratações que estão sendo feitas são de jogadores que não chegam assim pra ser titular absoluto, sabe? Pra elevar tanto assim a qualidade do elenco. Mateuzinho, lateral direito do Cuiabá. É um nome interessante, é um garimpo da Série B, que já jogou a Série A, é um jogador forte que vem pra substituir Raul Cáceres. Mas, não, na sua opinião, Mateuzinho, Matheus Silva, né, vai dar um salto, assim, na qualidade do elenco do Vitória? Kaique, volante que veio do Juventude, ele vai dar um salto na qualidade do elenco? Claro que se ele vem pra substituir Hiller, que é ali um primeiro volante, reserva, que vai ser usado em alguns momentos, beleza, tem uma melhora, né, no banco. Mas não é um jogador que vai elevar tanto assim o nível do time titular do Vitória, tá? Richelli é uma incógnita, cara. É uma aposta que ficou muito tempo em Portugal, depois foi pra China, jogar na China. São dois campeonatos de um nível assim bem inferior ao Brasileirão. Ele vem teoricamente pra substituir o nosso capitão, Lucas Alter. Então, é um incógnito, é um ponto de interrogação. Eu não sei dizer se ele vai suprir com a mesma qualidade. Lucas Alter de fato foi importante pra gente. Eu queria que o Lucas Alter tivesse permanecido, mas infelizmente não permaneceu. E agora, surgiram aqui algumas informações de possíveis novos reforços e eu queria saber a opinião de vocês. Primeiro, Nathan Mendes, um jogador forte, veloz, não tem tanto primor técnico assim e não apoia tanto quanto o Mateuzinho, tá? Mateuzinho lateral. Ele foi revelado pelo São Paulo, passou bastante tempo no São Paulo, jogou uma temporada pelo Curitiba, voltou pro São Paulo. Em 2023 ele participou da campanha que foi campeão, que o São Paulo foi campeão na Copa do Brasil, tá? Ele foi o reserva de Rafinha, lembra Rafinha, lateral direito? Então, ele era o reserva imediato ali de Rafinha. Ele nem jogou tanto nessa campanha da Copa do Brasil, mas ele acabou fazendo 32 jogos com um gol e uma assistência no ano. Pelo que eu vi dos comentários da torcida de São Paulo, é um jogador assim, nota 6, que faz ali um bom feijão com arroz, tá? Foi meio que assim, uma média dos comentários do São Paulo foi mais ou menos isso. Um jogador que vai fazer o feijão com arroz. Depois ele foi pro Red Bull Bragantino, 43 jogos em 2024 e apenas 21 jogos em 2025. Ele sofreu muito com lesões
no ano passado, uma parte da torcida do Bragantino dando graças a Deus que ele saiu, tá? Claro que a gente não pode levar essa opinião de uma torcida como uma verdade absoluta, né? Por exemplo, o Wagner, a torcida do Cruzeiro não gostava de Wagner. A torcida do Santos dividiu a opinião sobre Wagner. E aqui o cara deitou e rolou. Então, isso não pode. Isso a gente pode levar em consideração, mas não como uma verdade absoluta. Minha opinião, vem pra compor elenco, não dá um salto de qualidade no nosso elenco, não. Ele vem, inclusive, para ser reserva de Mateuzinho, tá? Acho que eu daria prioridade pra Matheus Silva, Mateuzinho lateral direito, e deixaria Natan como um reserva, e se ele jogar mais bola, ele pode pegar a titularidade. Segundo reforço ventilado aí que pode estar chegando aqui no Barradão, David, que a gente já conhece, a gente já sabe do futebol dele, ele foi revelado aqui pelo Vitória, tá? Ele jogou 2015, 2016 e 2017 aqui no profissional do Vitória, 3 anos. 2017 ele jogou bem, tá? 11 gols e 6 assistências, ele foi um dos responsáveis por salvar o Vitória naquele ano, ele e Trellis. Ele jogou muito bem, tanto que depois ele vai ser vendido pro Cruzeiro, 2018, 2019 ele joga no Cruzeiro, dinheiro que o Vitória não viu até hoje, né? Depois ele vai pro Fortaleza, joga muito bem no Fortaleza, tem uma passagem pelo Internacional mais ou menos, pelo Vasco, pelo São Paulo, pelo Vasco, e agora ele vem pro Vitória. A opinião da torcida do Vasco também tá meio a meio, assim, tem uma galera falando que o Vasco tá perdendo uma boa peça de composição de elenco, um bom reserva. Tem uma outra parte da torcida que fala que não, que ele já sofreu com muitas lesões, não ajudou muito agora em 2025, então uma parte da torcida tá dando graças a Deus, outra parte tá dizendo que o Vasco tá perdendo um bom reserva. Aí eu volto pro mesmo ponto. Vitória vai trazer David pra ser titular? Ou pra ser um bom reserva? Então assim, percebe, a gente não tá dando um salto de qualidade no nosso elenco. Não, vamos lá, o Vitória sondou Breno Lopes, sondou Moisés, aí sim seriam jogadores que iriam chegar, iriam ser titulares e iriam dar esse salto de qualidade no elenco. Porém, grana, né, velho? Fortaleza pediu muita grana nesses dois jogadores. Muita grana que o Vitória, infelizmente, não tem, tá? Então, o David é uma opção mais barata. A princípio, ele chega pra ser banco. De Aitor. Mas, se Aitor começar a temporada mal, ele pode ganhar titularidade. É um jogador que não é tão velho, tem 30 anos. E vamos ver se ajuda, né? E aí, por último, o Emmanuel Martinez. Esse cara aqui, ele chega pra substituir PP, vamos dizer, né? Ele tem o mesmo perfil de PP, de um volante mais clássico, mais construtor. A torcida do Fortaleza fala que ele não é tão marcador assim, mas que ele tem uma boa qualidade de passe, chega bem na área, finaliza bem. Então ele se destacou bem no América Mineiro em 2023, mas já tem 3 anos, né? 2, 3 anos. Fez 62 jogos, é muita coisa. E aí ele vai pro Fortaleza em 24, faz apenas 25 jogos. E em 25 ele faz apenas 31 jogos. O torcedor do Fortaleza falou que ele sofreu muito com lesões. Em 24 ele ajudou, ele foi importante em alguns momentos, mas em 25 foi uma lástima. Muitos falando que ele era paneleiro, que ele tava na reta final tava fazendo corpo mole e tal. É bem parecido com o PP mesmo, né? Mas, velho, na minha opinião, não melhora o elenco, não dá um salto de qualidade. Em relação a PP, talvez melhore um pouco, mas a gente precisava de um segundo volante para ser titular, ao lado de Baralhas. E, na minha visão, não é esse cara, velho. Não é esse cara. Então, se a gente for olhar o campinho aqui do Vitória, rapidamente... Deixa eu ver se tá certinho. Pronto. Hoje, o time titular do Vitória é esse. Hoje. Gabriel no gol, Richelli, Camutanga e Zé Marcos. Enfim, aqui a gente pode pensar em Edu no lugar de... É porque assim, eu acho muito importante um zagueiro canhoto. E no momento a gente só tem Zé Marcos. Então não sei se eu tiraria Camutanga. Se Richelli for mal, a gente poderia pensar em Edu. Mas enfim, Richelli veio pra substituir Alta, né? Então eu acho que estaria aqui Richelli, Camutanga e Zé Marcos. Mateuzinho e Jamerson como os nossos dois alas. Kaique como um primeiro volante e Baralhas saindo mais pro jogo. Mas o ideal é ter um segundo volante e Baralhas permanecer como primeiro volante. Esse segundo volante pode ser o Martinez.
Não sei, depende de como ele chegar aqui, né? Se ele chegar aqui e jogar muita bola, talvez, mas a princípio não. A princípio eu deixaria Kaique como primeiro volante, Baralhas como segundo, Eric, Aitor e Kaiser lá na frente. Então, David vai estar aqui disputando posição com Aitor, Martinez disputando posição aqui com Kaique, puxando Baralhas para ser um primeiro volante. E é isso. Esse é o nosso elenco, com esses novos reforços. Em relação ao ano passado, não vamos dar um salto de qualidade, não. Até o momento, com os nomes que foram ventilados, não tem salto de qualidade, tá? Eu entendo que o Vitória não tem dinheiro. Eu entendo que a gente precisa de um garimpo, né, no mercado asiático, sei lá, na Série B. Mas em relação à qualidade, a gente meio que tá reforçando o elenco. Se você comparar Hiller com Kaique é bem melhor. Se você comparar David com Lucas Braga, David é bem melhor. Se você com, sei lá, Claudinho, Natan é melhor. Até porque Claudinho não jogou praticamente, né? Mas em relação ao time titular, é isso aí, velho. Vai ser aquele time ali da reta final do ano passado, tá? Que vai precisar do apoio da torcida, que vai vencer os jogos na raça, como foi contra o Mirassol, como foi contra o São Paulo. E é isso aí. Vamos nessa e vamos aguardar o nosso diretor de futebol para ver se ele traz mais alguma peça importante para ser titular. Tá faltando um centroavante. Tá faltando um zagueiro canhoto. Mas é isso. Esse é o nosso time. Se o jogo contra o Remo fosse hoje, esse seria o nosso time titular, tá? Um abraço e até a próxima.